Olá, sou a Suelen, diretora comercial do Projeto Solar, e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre como apresentar uma proposta técnica, ou seja, um orçamento. Aqui vocês podem verificar que a gente já tem um PDF da nossa proposta de orçamento. Então ela vem com o nosso layout, aquele que a gente está utilizando, né? Vem com a marca da empresa e logo bem em cima no cabeçalho você tem a data que foi feita a proposta e também o número da proposta. A data é super importante para a gente saber a validade do projeto, se ele ainda está válido para a gente conseguir fazer a venda. E também o número da proposta, por exemplo, esse aqui é 2147, é para a gente conseguir localizar o número do cliente. E depois da barra tem o 2, é a quantidade de revisões já feita nessa proposta. Então, sempre quando for negociar ou precisar de alguma informação desse cliente, esse número é super importante para a gente dar sequência em toda e qualquer informação que for necessária. Começamos com a frase, então, com o título Estudo Técnico para Sistema Solar Fotovoltaico, que é o nome, né? E aqui algumas informações do nosso cliente. Então, é o nome do cliente, nesse caso, Brisamar, a cidade que foi orçado o sistema de energia solar, nesse caso, Florianópolis, a UC, que é a unidade consumidora. Se tiver mais que uma, vai aparecer várias, nesse caso é só uma, e também quem é o representante, o nome dele e também o número de telefone. Então essas são as informações do cabeçalho normal de qualquer proposta, né? Então aqui logo abaixo a gente explica um pouquinho mais de como é que funciona o sistema de energia solar, né? Que a gente trabalha no sistema de compensação on-grid, né? Então nesse texto aqui a gente comunica que a gente fala sobre o convênio de ligação junto com a concessionária de energia, que o medidor é trocado junto na entrada de energia por um bidirecional, porque hoje ele tem só o medidor convencional, né, que é aquele que mede só o que o cliente consome. E nesse caso do bidirecional, ele também vai verificar quanto que o cliente consumiu e quanto que o cliente injetou na rede. Então, por isso que a gente comenta nesse ponto, né? Também explica sobre que toda a energia injetada na concessionária, na rede, eles têm um prazo de 60 dias para o cliente consumir essa energia injetada, ou seja, em torno de 5 anos, né? Então, tudo que vai para lá vai como forma de crédito e essa geração que ele tem lá guardada com a concessionária, né, guardada entre aspas, pode ter incidência de ICMS. Então, isso é muito importante a gente falar para o cliente porque a fatura dele não vai zerar. Então, às vezes, vem um pouco de ICMS e o cliente acaba questionando depois da instalação. Então, é super importante passar essas informações desse parágrafo para o nosso cliente. Logo abaixo, a gente tem uma figura explicando como geralmente é feito a instalação, né? Então, sempre quando eu vou apresentar, eu gosto de falar que geralmente a gente põe os painéis em cima do telhado, mas pode acontecer que em estruturas de solo, estacionamentos, a forma de instalação é um pouco diferente, né? Então, o que eu costumo dizer? Que os painéis são instalados em cima do telhado, já que é uma estrutura pré-existente, ele vai fazer a captação da radiação do sol e transformar isso, por um processo químico-físico, em energia, né? Que é a energia de corrente contínua. Então, isso eu gosto de explicar. Desses painéis, essa energia que é gerada, ela vai ser convertida no inversor. Então, isso é importante também explicar para o cliente, né? Que a energia que é gerada nos painéis não é a mesma que a gente usa para os nossos equipamentos em geral. Então, ela tem necessidade de transformar isso para a nossa energia normal. Uma coisa que eu gosto muito de exemplificar para o nosso cliente, que é um dos nossos diferenciais, que é o quadro de disjuntores que faz a proteção entre o inversor e os painéis, que a gente chama de quadro CC ou muitas pessoas chamam de string box CC. Então isso é bastante importante a gente explicar porque a maioria dos nossos outras empresas que trabalham com o sistema de energia solar acabam não colocando, pois eles confiam que o inversor próprio, como ele já tem uma seccionadora, pode fazer a proteção. Mas é muito mais seguro, muito mais fácil a gente trocar um disjuntor ou um DPS do que a gente ter que trocar o próprio inversor total, né? Então eu sempre explico que cada circuito de painéis ele vai ligado a um DPS e a um disjuntor. Então é super importante que a gente possa fazer essa proteção, porque se acontecer alguma coisa, a gente troca só uma peça, em vez de trocar o inversor. Claro que muitas vezes a gente está em redundância, mas é muito melhor pecar por mais do que pecar por menos, né? Depois, então, a energia que passa por esse quadro, ele vai para o inversor. O inversor ele vai converter a energia que está gerando lá nos painéis para a energia
de corrente alternada, que é a que a gente utiliza aqui no nosso ambiente, tá? Então, isso é importante para que a gente possa poder usufruir desse benefício. Eu sempre comento com o nosso cliente que o inversor é como se fosse o coração de todo o sistema, então é ele que faz o negócio funcionar. É super importante também nesse momento falar que quando faltar energia da concessionária de energia, o sistema de geração de energia não vai continuar gerando, porque o inversor ele tem algumas proteções, alguns parâmetros que as concessionárias exigem, que quando sair energia é necessário que o inversor também desligue. Porque vão dizer que vai que tem alguém fazendo manutenção numa rede, que caiu, deu algum problema, alguém passa e pode até levar um choque. Então por isso que quando não tiver energia, não vai ter energia solar também. Porque ele auto-rompe, né? Então não tem como fazer isso. Então, a não ser em casos de off-grid, que é outro assunto que a gente pode ver num vídeo mais pra frente, né? Então, entre o inversor, ele é ligado a um outro quadro de proteção, que é o quadro de disjuntor CA, que a gente chama, que é o quadro elétrico com os disjuntores normais que a gente utiliza aqui no nosso ambiente para os nossos equipamentos em geral. Mas a gente faz uma proteção desse quadro para que a energia, se der alguma oscilação, der alguma coisa na energia, não possa afetar o inversor. Então ele faz uma proteção, já é isso. Então desarma um disjuntor, queima um DPS, então é muito mais fácil a gente fazer essa troca também e essa proteção para o inversor, né? Depois desse quadro, a gente interliga os cabeamentos até no quadro de disjuntor do cliente. Não precisa ser um geral, mas precisa ser um que pelo menos tenha o cabeamento e os disjuntores adequados para o sistema de instalação que for feito, tá? Então isso é super importante. Geralmente a gente prefere ligar no quadro de distribuição geral, porque dali já transmite para todo o ambiente dele e ele já acaba consumindo energia, né? Então, ligando até ali, termina a instalação. O que acontece posterior, que eu mostro muito para os nossos clientes, é que a concessionária de energia ela vem e troca o medidor bidirecional. Então, eu explico nesse momento para o cliente que é a energia, como é que funciona esse medidor, como eu me expliquei antes. Ah, hoje só o teu relógio mede o que você puxa, o que você consome. Depois que a gente instalar o sistema de energia solar, a concessionária vem e troca, porque tem momentos do dia que você vai injetar energia. Então, durante o dia, provavelmente você vai gerar mais energia para você injetar na concessionária e pegar de volta à noite, quando não tem geração, né? Então, é importante explicar isso para o cliente. Outra coisa importante explicar é que depois disso, essa responsabilidade da concessionária de energia, que ela tem, então, em torno de 7 dias após a instalação, e claro que os projetos já tendo aprovado lá na concessionária, para que eles possam vir trocar o medidor. Então é importante dizer isso, que a gente não troca, sim a concessionária faz isso. Então vamos lá, na segunda página, então a gente fala um pouquinho mais sobre os produtos que a gente vem utilizando na proposta do cliente. Então vamos lá, composição do projeto. Primeiro a gente fala sobre os painéis fotovoltaicos, os módulos, né? Logo na primeira linha a gente fala sobre o fabricante, que é a JA Solar, neste caso aqui, tá? Logo abaixo a gente tem um breve resumo sobre a empresa, que fala um pouquinho sobre ela, como que ela atua e tudo mais, né? E logo abaixo a gente tem o modelo do painel, que nesse caso é JA Solar, que é a marca, 535 watts, que é a potência, mono por ser monocristalino e Half Cell por ser Half Cell. Então a gente já começa a explicar para o cliente aqui como que é o modelo do painel. O Half Cell, como vocês já devem ter visto em outros vídeos, é aquele painel que é dividido em dois. Eles são 144 células. Depois a gente fala sobre a potência nominal, então nesse caso 535 watts. O peso do painel, 28,6 kg. Esse é o peso do total do painel, né, do tamanho dele geral. E aqui principalmente as garantias, que é muito importante a gente explicar para o nosso cliente. Todo mundo diz que os painéis têm 25 anos de garantia, mas nem todo mundo explica qual é essa garantia de 25 anos. Então, a primeira garantia é 25 anos com geração de 80% do nominal. O que seria isso? Essa geração é como se o cliente tivesse uma perda gradativa, ele tem, na verdade, o painel, uma perda gradativa anual, e que daqui a 25 anos ele só tem uma perda de 20%. Então ele ainda vai funcionar 80%. Essa é a garantia do equipamento. Não quer dizer que daqui a 25 anos o cliente tem que trocar o painel. Claro que conforme o andar,
do tempo, ele talvez precise adicionar mais alguns painéis para compensar os 100%. Mas mesmo assim o painel ainda vai continuar funcionando, só ele perdeu 20% de geração. O mesmo caso para 12 anos com geração de 90% do nominal, funciona da mesma forma, ele vai tendo uma perda gradativa ao ano e em 12 anos ele pode perder no máximo 10% da geração. E o mais importante que a gente precisa explicar para o nosso cliente é que ele tem 12 anos contra defeito de fabricação dos painéis, nesse caso dessa marca, né? A maioria dos outros fabricantes trabalha com 10 anos e a maioria dos nossos produtos na parte de painéis, a gente gosta de trabalhar com fornecedores que ofereçam 12 anos de garantia para o cliente. Então esses 2 anos acaba dando um plus a mais para o nosso cliente e também um argumento de venda. Logo após os painéis, a gente fala sobre os inversores. Quais são os inversores que a gente vai utilizar naquele projeto? São inversores solares on-grid, ou seja, conectados com a concessionária de energia. Então eles não funcionam quando não tiver energia da concessionária, né? O fabricante, que nesse caso é a Renovige, então novamente a gente põe logo abaixo do nome do fabricante um resumo da empresa e depois a gente fala sobre os modelos e garantias. Então nesse caso o modelo do inversor é um inversor Reno 75NG, ou seja, ele é um inversor de 75 kW. E as garantias deles que a gente gosta muito de deixar explícito para o cliente. Então, como o inversor de 75 está dentro da primeira linha dos 12 anos de garantia, dos inversores de 15 a 125, então nesse caso ele tem 12 anos de garantia. Se for um inversor entre 8 e 10 kW, ele vai ter 10 anos de garantia. Se for inversores de 3 e 5 kW, que são os monofásicos, ele tem 6 anos de garantia. E logo ao lado a gente põe um modelo de inversor para ilustrar como que ele é. O cliente gosta muito de ver isso na hora da apresentação da proposta. Logo abaixo, então, a gente vai falar sobre as estruturas de fixação. Nessas estruturas de fixação, a gente explica que elas são feitas para suportar ventos até 180 km por hora e também ela está de acordo com as normas da ABNT, né? Então tem as duas normas ali que ela atende, né? Logo abaixo a gente fala um pouquinho mais sobre o material das estruturas. Então nas estruturas, que é geralmente os perfis e tudo mais, a gente usa alumínio anodizado, tá? E para a parte de fixadores, parafusos, a gente usa o aço inox. Isso dá uma grande percepção para o cliente que é um material de boa qualidade e que se ele estiver numa área que tem maresia, o equipamento não vai sofrer com isso. Então isso é muito importante a gente usar esse tipo de equipamento nos painéis, na estrutura dos painéis solares, para que o cliente também tenha uma estrutura que suporte esses 25 anos de garantia de geração. E logo abaixo a gente fala sobre a garantia. Então essas estruturas têm 20 anos de garantia contra defeitos de fabricação. Vale lembrar que se der um vento e a estrutura do telhado do cliente for junto, a garantia não vai cobrir a garantia sobre o vendaval, porque a estrutura do cliente não suportou. Agora, se for somente a estrutura dos painéis e os painéis forem junto com o vento, aí é outra história, mas é muito importante falar para o cliente assim, ó, se der uma ventania e o teu telhado for junto, não tem garantia. Abaixo a gente fala do que é muito importante, que é os sistemas de proteção, que é aquilo que eu expliquei para vocês dos quadros de disjuntores, que a maioria das empresas acabam deixando só a proteção interna do inversor do que colocar um quadro com disjuntores e DPS de proteção. Então aqui a gente fala um pouquinho mais, isso também acaba garantindo uma vida útil maior, né, de todo o sistema. E logo abaixo a gente também fala sobre os cabos e conectores elétricos. Aqui é muito importante a gente passar para o cliente que são todos produtos específicos para energia solar. O cabeamento que a gente usa, ele tem que suportar uma alta voltagem, uma alta temperatura, ter proteção para ficar exposto ao sol. Então isso é super importante, ele tem que ser resistente à chuva, intempéries, enfim. Ele tem que ser um bom condutor de energia. E além disso, a gente usa os conectores que são específicos para sistema de energia solar, que são os conectores MC4, que também tem toda a proteção para que não entre água nas conexões, não dê um curto nem nada. Então isso é super importante a gente também explicar para o nosso cliente. Já na página 3, a gente fala tanto do sistema de monitoramento, como também da nossa equipe técnica. Então logo no início, a gente fala sobre o sistema de monitoramento, põe uma tela de monitoramento para o cliente ter noção de como é que ele vai enxergar isso, né? Então a gente explica que
o sistema, o inversor, ele tem esse acesso ao monitoramento e que a gente precisa de um ponto de Wi-Fi que o cliente nos ceda para que a gente possa conectar esse inversor. Com esse monitoramento, o cliente vai poder saber quanto que foi a economia dele no período que ele quiser, seja por dia, semana, mês, ano, do jeito que ele quiser, ele consegue tirar relatório. Verifica também a energia gerada, a parte de sustentabilidade também, que para muitas empresas é muito importante e para algumas pessoas que têm interesse em ter mais conhecimento, e principalmente o gráfico de geração, que é o que todo mundo adora ver. Então muitos mostram para os familiares, para os conhecidos de como que é a geração de energia solar, né? Então aqui nesse gráfico a gente pode ver essa curvatura em verde. Essa seria a geração de energia de um cliente no determinado dia. Então é ali que ele vai poder acompanhar como que está o sistema de energia solar dele. Logo abaixo a gente fala um pouquinho mais sobre a nossa estrutura técnica. Na estrutura técnica a gente começa com o setor de pós-vendas, já que é uma coisa que os nossos clientes perguntam muito e é mais um diferencial da Projeto Solar. Então logo a gente chega já dizendo para o nosso cliente que com o monitoramento e junto pós-venda, a gente vai dar para ele 1 ano de consultoria grátis do sistema de energia solar dele. Ou seja, o que abrange isso tudo? Abrange dar uma olhada no monitoramento, ver se não desarmou um disjuntor, se os disjuntores estão funcionando, se o sistema está funcionando. A gente consegue enxergar quando ele troca a senha da internet e também ele consegue fazer vários serviços agregados para o cliente. Às vezes ele tem compensação em outras faturas, então o nosso pós-venda ele faz essa compensação. Ele também encaminha mensalmente um relatório para a gente acompanhar o que foi prometido e o que está sendo gerado. Então tudo isso é um plus para o nosso cliente, para ele ter uma segurança um pouco melhor de que se não está acontecendo, a gente vai entregar o relatório para ele poder acompanhar isso. Logo após o pós-venda, a gente explica um pouquinho mais sobre a engenharia. Então, algo muito importante também para a gente comentar, porque a maioria das empresas terceiriza a parte de engenharia. A gente não, a gente tem um escritório, aqui no escritório a gente tem vários engenheiros que fazem toda essa parte. Desde projeto, desenho, RT, tudo é com engenheiro, né? Então, a gente sempre primeiro começa a detalhar um projeto para enviar para a concessionária de energia, depois a gente faz um projeto executivo para fazer a instalação, tudo isso acompanha uma RT para que tenha uma responsabilidade técnica e também depois tudo é registrado, homologado no CREA ou em outra associação que é necessária, né, um outro conselho, tudo para que a gente possa ter o sistema homologado junto com a concessionária de energia. Depois falamos sobre instalação, então a gente sempre gosta de frisar para o nosso cliente que a instalação é feita por uma equipe técnica treinada, que eles têm todos os laudos, as NRs, todos os aparatos técnicos que precisa para poder fazer a instalação elétrica, tanto EPIs, ferramentas e tudo mais. Então nesse quesito, quando a gente for explicar para o cliente, vale muito a pena falar que se a gente não tiver tudo isso, a gente pode capacitar cada vez mais a nossa equipe técnica e eles têm uma segurança que eles vão fazer um serviço bem prestado, que a gente vai conseguir dar garantia dos produtos, porque a gente sabe quem está fazendo, como a equipe geralmente só faz isso, né? Então é muito importante quando a gente buscar um fornecedor para fazer a instalação nesses sistemas fotovoltaicos, que ele seja homologado aqui pela matriz, para que a gente possa verificar se todos os documentos necessários ele possui, tá? Então, sempre que precisarem, tiverem uma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Na página 4, a gente começa a falar sobre o consumo de energia do nosso cliente. Então, aqui a gente faz um levantamento, mostra para ele as faturas de energia que ele pediu para colocar nesse orçamento e separa elas por C e também dá uma quantidade de energia que ele consome média mensal e anual, né? Então, nesse caso aqui, o cliente ele tem uma média mensal, de 10.844 kW. Então a gente já consegue fazer. E logo abaixo a gente fala um pouco sobre dinheiro, previsão de gastos com despesa com energia. Então isso é muito importante para a gente mostrar para o cliente quanto que ele está gastando a mais de energia para que durante esse período que ele não tem energia solar ainda. Então, conforme a tabela abaixo, vocês podem ir acompanhando que a gente considerou um reajuste de 5% na tarifação anual e que aproximadamente em cada ano, ele vai ter um custo de energia em torno de R$57 mil, 57.609,83 nesse caso aqui. E que nos próximos 5 anos ele vai gastar em torno de R$318 mil com energia.
e em 25 anos em torno de 2.749.000. Então isso faz com que o cliente perceba o quanto que ele é sócio da concessionária de energia, que ele tem um gasto e não tem um retorno desse dinheiro que ele acaba pagando a fatura. Então aqui é importante a gente dar uma ênfase para a gente ir preparando o nosso cliente para quando a gente mostrar a proposta que é na próxima página. Então é super importante vocês frisarem que ali no gráfico a parte de barras em azul é a despesa anual dele e a em vermelho é a acumulada, que a gente vai somando ano a ano para a gente ter esses 2.749.000. Aqui na próxima página a gente fala sobre exatamente a proposta. Então é importante ali na linha que está escrito número 6, proposta técnica executiva, geralmente o orçamentista coloca uma informação importante para a gente levar em conta. Então nesse caso aqui foi considerado grupo A. Então, às vezes, ela pode colocar assim, considerado monômio, necessário algum disjuntor, necessário viabilidade de telhado. Então, ali, geralmente, ela coloca alguma observação importante. Então, nessa proposta aqui, a gente já pode acompanhar como que vai ser o sistema do nosso cliente. Na primeira linha, potência total instalada, que então seria 104,86 kW né, que é a potência. Logo abaixo a gente coloca mais um enquadramento para ter noção se ele vai cair como micro ou mini geração. Então nesse caso ele vai ter 75 kW de micro geração. Então para a gente saber o enquadramento que vai ser do cliente. O tipo de estrutura considerado, que é aqueles que vocês preencheram lá no Safe Leads. Então esse aqui é metálica trapezoidal. A quantidade de painéis, 196 painéis de 535. Então aqui a gente coloca tanto a quantidade como também a potência do painel. Logo abaixo o modelo dos inversores. Então a gente já coloca a quantidade, então seria um inversor Renault 75 kW NG. Então seria um inversor de 75. Abaixo uma estimativa da área de instalação. Isso é aproximado, depende geralmente de cada layout, cada tipo de telhado tem uma configuração, então pode às vezes ter mais área de utilização. Nesse caso, 557 metros quadrados. Aí temos o consumo médio do cliente, que é daquela página anterior que eu mostrei para vocês, que seriam 10.844 kWh mês, e a estimativa da geração média mensal para o cliente. Então, nesse caso, com os 196 painéis, 10.769 kWh mês. Isso vai atender, ter uma estimativa de atendimento de consumo do cliente em torno de 99%. Aí na lateral a gente só coloca mais ou menos a inclinação do telhado, que foi considerada, então 8 graus por ser o metálico, e a orientação da geração norte. Essa orientação é muito importante porque dependendo da orientação diminui a geração de energia, tem um pouco de perca. E a inclinação do telhado também é muito importante para que a gente saiba calcular a geração estimada. Então, antes de apresentar, geralmente, a parte ali embaixo, eu começo a revisar com ele. Então, tá, a gente fez um orçamento para ti com 196 painéis de 535, com um percentual de atendimento em torno de 99%. Aí eu explico o gráfico abaixo para ele, que ali a gente faz um gráfico de energia consumida com gerada. Então, eu falo para ele assim, ó, aqui nas barras que estão em amarelo, é a energia que você tem de consumo, é a tua fatura hoje. E em verde, a previsão de energia gerada, para a gente gerar, o que o sistema vai gerar. Então você pode ver aqui, ó, que no mês de janeiro, por exemplo, você vai gerar mais energia do que você vai consumir. Já no mês de fevereiro é o contrário, você vai consumir mais do que gerar. Aí eu falo para ele, explico alguns meses que ele tem maior geração, uma menor geração, mas no final eu encerro dizendo assim, mas na média você vai gerar 99% do consumo, então vai quase empatar. Antes de falar sobre o investimento total, eu volto a frisar para ele, ó, então, a gente estimou um orçamento para ti de 104,86 kW, 196 painéis de 535, um inversor de 75, atendendo 99% do teu consumo. Então, o valor do investimento para esse sistema é R$ 384.221,22. Eu falo até os centavos para o cliente criar maior interesse e poder valorizar o nosso orçamento. Então, antes de apresentar o valor final, a gente precisa sempre ir preparando o cliente. Todas aquelas páginas anteriores foram super importantes para a gente colocar na cabeça do cliente que o nosso produto é de qualidade e ele não vá só no preço e se assuste, mas sim cada coisa que a gente for falando, vai preparando. E eu sempre digo para o cliente,
ó, a tua proposta até ficou boa, ficou bem barata. Provavelmente o custo que tu tens na tua cabeça é um pouco maior, ou a gente vai chegar no meio termo que é bem interessante para você. Então, depois que eu explico o valor do investimento, eu vou para algo que é muito atrativo para o nosso cliente, que é o retorno do investimento. Então, ali a gente explica de novo, falando que a gente fez um fluxo de caixa, considerando as perdas do cliente, né, as perdas dos equipamentos, né, e que a gente considerou um reajuste anual de energia em torno de 5%, que geralmente acontece mais. Então, eu friso para o cliente. No histórico dos últimos anos, até no ano anterior, a gente teve um aumento em torno de 12% da fatura de energia. Então, a gente está considerando 5% como algo conservador. Eu gosto de frisar isso para o cliente entender que, se aumentar mais a energia, provavelmente ele ainda vai ter uma economia maior ainda. Então, nesse caso aqui, o tempo de retorno desse cliente foi 6,1 anos. Mas tem casos que dá 3 e pouco, 4 anos, como tem casos que dá 12 anos também. Então, aqui é importante porque a maioria acaba fazendo a conta do retorno do investimento. Então, no primeiro ano, ele vai ter uma taxa de retorno mensal de 1,24 ao mês, né? Uma economia média mês de R$ 4.767, uma economia anos de 57 mil e o valor do quilowatt quanto que ele paga hoje. Então, nesse caso, 0,44. E assim eu vou mostrando sucessivamente. Daí eu falo para ele, lá no 25º ano, tu vai ter um acumulado de retorno do investimento em torno de R$ 2.414.000 que vai sobrar no teu bolso. Então é importante para a gente falar isso para o cliente, para ele ter noção de quanto que ele vai pagar. Então a página anterior é interessante para ele saber quanto que ele vai pagar de energia nesse acumulado e aqui ele vai saber quanto que ele já economizou. Então é muito importante a gente frisar bastante essa. Depois dessa aqui, a gente fala sobre algumas simulações de retorno com financiamento, né? Aqui é só uma base, só para o cliente ter noção do que ele vai pagar de financiamento se ele escolher essa modalidade, né? Então, aqui a gente considerou o financiamento de 120 meses, com uma taxa que a gente tem hoje disponível no mercado, e a gente está considerando tabela SAC, que é aquela que começa com as parcelas menores e vai diminuindo ao longo do tempo. Então, eu explico aqui para ele que no primeiro gráfico, azul é a economia e vermelho são as parcelas acumuladas. Isso aqui tudo em anos, tá? Não é em meses. Então, no primeiro ano ele vai ter uma economia X e o financiamento Y, e assim por diante. E logo abaixo a gente também faz uma simulação com 120 meses, que alguns clientes que pagam um pouco mais barato a energia, eles tendem a fazer o financiamento um pouco mais longo. Então esse aqui é mais para o cliente ter noção de quanto que ele vai economizar e quanto que ele pode trocar pelo financiamento. Aí na próxima página a gente fala prazo de entrega. Então esse prazo de entrega é sempre importante vocês verificarem antes de fazer um fechamento, para que a gente possa passar para o cliente exatamente quanto que vai ter disponibilidade do material. Nas condições de pagamento, aqui a gente explica para o cliente que a gente faz duas notas fiscais, uma de produto da matriz e outra de serviço da franquia. E aqui a gente põe alguns valores aproximados do que pode ser. Claro que na hora do fechamento, quando a gente for fazer lista de materiais finais, a gente vai ter exatamente o valor de cada parte. Então aqui são valores estimados. Aí a gente também fala no item B sobre o pagamento das notas fiscais. Então, o pagamento da nota fiscal de produto deve ser paga em máximo 7 dias após a assinatura do contrato. E a NF dos serviços deve ser negociada diretamente com a franquia em cada fechamento. Algumas informações relevantes se tem e o importante é a validade da proposta. 15 dias corridos ou quanto endurarem os estoques, ou também quando você sabe que mudou o preço e tudo mais, é importante vocês explicarem isso para o nosso cliente, tá? E na última página, o que eu sugiro vocês lerem com carinho, é a gente explica para o nosso cliente por que comprar de nós, da Projeto Solar. Então a primeira coisa é experiência de verdade, então a gente fala que a gente já começou a fazer sistemas de energia solar lá em 2012, ainda quando a legislação estava sendo publicada, então um dos nossos engenheiros já fez um projeto. A gente é o maior integrador do fornecedor Renovige em Santa Catarina, então a gente ficou entre os 3 maiores do Brasil e hoje a gente é o maior do estado de Santa Catarina. Orçamentos técnicos, que a gente sempre faz a estimativa em cima do que o cliente necessita e não um chutômetro, então a gente faz os orçamentos personalizados
para que a gente possa entregar para o cliente a melhor solução para ele. A quarta, a geração baseada em cálculos, então a gente não estima, não chuta nem nada, é tudo a gente já pega sobre sistemas que a gente já fez, então faz tudo baseado em cálculo, em outras informações. E também o quinto, engenharia confiável, então falar que a gente precisa fazer os projetos, que precisa ter tudo organizadinho para que a gente possa entregar algo bem confiável para o cliente. A garantia blindada, que é um dos nossos grandes diferenciais, que é importante a gente falar, que é aquela garantia que a gente dá para o nosso próprio cliente. Se algum inversor, se alguma peça estragar, a gente vai tirar a peça dele e vai repor uma nossa do nosso estoque. Pega a peça do cliente e manda para a garantia e quando voltar da garantia a gente volta a entrar em contato com ele. Mas que nesse período, enquanto estiver na garantia, o cliente não perde a geração. Comprometimento com você. Essa é algo bem legal que os clientes gostam de ouvir, que a gente não só entrega para o cliente um orçamento, faz uma venda, mas sim a gente quer ter uma amizade duradoura, um relacionamento duradouro, que no futuro ele possa também indicar outros clientes para nós, né? Operação remota, então que a gente consegue cuidar do nosso pós-venda tudo remotamente, olhar os monitoramentos dos inversores e qualquer dúvida que ele precisar, ele pode entrar em contato com nós. E 9, segurança em primeiro lugar, porque antes da gente fazer o sistema, a gente gosta primeiro de fazer um levantamento técnico, verificar se a estrutura tá ok, então a responsabilidade da estrutura geralmente é com o cliente, né? Mas que a gente possa olhar várias outras coisas que a gente entregue, além de que o nosso pessoal tem que estar equipado adequadamente para poder fazer a instalação, né? Aí temos também a página da observação, que é uma página onde a gente coloca as informações importantes, né, do cliente, então fiquem bem atentos nessa página. E ali a gente também põe a simulação do telhado, quando vocês conseguem mandar para a gente filmagem de drone, né? Então a gente já faz uma simulação mais ou menos para o cliente ter noção de como vai ficar o sistema dele, a instalação. Isso eu digo que é um grande diferencial, porque os clientes gostam de ver isso. Pô, eles viram, conseguem verificar e validar que realmente o sistema foi feito de acordo com a necessidade dele, no telhado dele, então isso é bem legal. Depois a gente manda também uma de bandeiras, então essa de economia ali é importante vocês mostrarem, porque todo o sistema que a gente fez calculado aqui no tempo de retorno, a gente não considera as bandeiras. Então se tiver bandeiras vai ser uma economia adicional para o nosso cliente. E também a gente manda simulações de financiamento de 72 vezes e 120 vezes, para o cliente ter uma noção mais ou menos de como vai ficar as parcelas. Então, gente, mais ou menos é dessa forma que a gente explica as propostas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, que eu vou tentar explicar para vocês. E se ficou alguma dúvida, estamos aqui à disposição.